Olá a todos, Ferrell aqui novamente. E o vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma review do Linux Mint 22. Então vamos para o vídeo que vai ser bem legal. Bom, gente, estou aqui com o meu Linux Mint, né, aberto, né, tá numa máquina virtual, a versão 22.01 no ambiente gráfico Cinnamon, né, que é o tradicional do Linux Mint. Quando você inicia o Linux Mint, ele já vem com essa tela aqui, ó, de bem-vindo ao Linux Mint, onde você pode estar vendo aqui os primeiros passos para fazer a configuração de cores de área de trabalho, a parte de documentação, né, ajuda, né, necessário, e a parte do contribua, caso você queira estar contribuindo. Vou fechar isso daqui. E por que eu escolhi aqui o Linux Mint, né? Porque acho que de todas as distros Linux, eu acho que é ela que tem um ambiente mais amigável para um usuário comum, né? O ambiente dela é bem simples, né? É bem entendível, né? Dá para entender bem o que é cada coisa, né? E assim, você passa aqui, você está sabendo o que é cada coisa, né? Por exemplo, no horário, aqui a barra que mostra aqui a carga, né, o som, né, aqui nesse canto. Você tem alguns apps já aqui na barra de tarefas, né, e aqui você é o iniciar, né, onde tem esse LM aqui, é o iniciar. Quando você abre, ele tem aqui alguns itens aqui no canto esquerdo já, que mostra algumas coisas, como o Firefox, que é o navegador padrão que vem nele, gerenciador de aplicativos, onde você vai estar fazendo a instalação ou desinstalação de alguns programas, configurações de sistema, que seria o centro de controle, o painel de controle, equivalente ao painel de controle do Windows, terminal, para você de repente executar algum comando. Vou falar que para o básico você dificilmente vai usar o terminal. Arquivos, para você estar exibindo os arquivos, e aqui você tem aqui eles separados por categoria, né? Aí você tem a categoria de acessórios, escritório, que vem com o LibreOffice, gráficos, internet, parte de multimídia vem com Hitbox aqui para você ouvir músicas, você pode instalar codecs de multimídia, Hypnotix para você estar assistindo TV, né? Que é tipo uma IPTV, o Celluloid vai reproduzir filmes, né? A parte de gráfico ele vem com Drawing, para você uma ferramenta de desenho simples, né? Ele não vem com GIMP, ele vem com Pix para visualizar e organizar imagens e um digitalizador de documentos. Acessórios, editor de texto, calculadora, disco para você fazer a formatação de disco. Você tem uma opção ali para você fazer gravação de imagens USB, ó, também aqui, né? Parte de administração é basicamente uma parte do painel de controle, né? Do centro de controle. Preferências também, né? Locais, suas pastas, né? A pasta pessoal, documentos, músicas, imagens, vídeos. E aqui os arquivos recentes que você cria, eles vão aparecer aqui. Como é uma máquina virtual e eu tô mostrando aqui a primeira vez, eu não vou ter arquivo recente nessa parte. Aí como que você... a primeira coisa aqui, eu vou abrir aqui essa tela aqui de configurações de sistema, né? E o que vem aqui no Mint aqui? Você tem essas 4 opções aqui de aparência, onde você pode colocar alguns efeitos, né, como efeitos de área de trabalho e janela, efeitos caixa de diálogo, né, todos esses efeitos aqui que você pode estar... velocidade de animação da janela, né, você pode deixar mais lento ou mais rápido, no caso aqui, deixar mesmo... Tá, acho que por ser máquina virtual ele não mostra muitas opções, né? Inclusive, assim, eu tô pensando em assim, que dar uma arrumada aqui, talvez eu possa usar o Linux Mint um tempo como desktop principal, né? Aqui a questão de wallpapers, né? Ele é bem tranquilo para você tá fazendo a troca, assim, dos wallpapers, né? Você tem a opção dos wallpapers Linux Mint, né? Wallpapers tradicionais, né? Tem esse aqui Vilma, que também aqui são outros wallpapers aqui que vem
vem no Linux Mint, né? Eu vou usar esse CPU aqui que eu achei. Vai colocar esse CPU aqui para ficar um outro papel de parede, né? Aí se eu tá minimizando aqui, para vocês verem aqui, eu troquei o papel de parede aqui do sistema. É assim, eu gosto de mostrar porque geralmente é uma coisa que chama bem atenção. Caso você queira suas imagens próprias, você pode estar clicando aqui em imagens, mas no caso eu não tenho nenhum papel de parede. Você pode estar fazendo seleção de fonte, né? Para mudar ali a fonte aqui aqui da aba, dos botões, né, que forem aparecendo no sistema. E os temas, né? Também você pode estar fazendo pequenas alterações aqui de temas. Aí aqui no tema, você pode escolher o seu estilo, né? Entre o L, o X e o Y. Vou deixar aqui mesmo o Mint Y. E vou colocar aqui o tema escuro, que é um tema que me agrada bastante. E uma cor aqui mais voltada aqui pro azul, né? Aí isso daí é de cada um aí, né? Cada um escolhe o que achar melhor. Eu prefiro sempre estar fazendo a configuração, sempre o tema escuro, né? Eu não gosto muito do tema claro. Preferências aqui, questão de acessibilidade, os aplicativos de inicialização, questão da área de trabalho, né? Que eu posso de repente colocar aqui alguns ícones na área de trabalho, como eu acho que eu já tinha mostrado no Xubuntu, mesma coisa. Se eu quiser, por exemplo, mostrar o computador, né? Aí ele já apareceu aqui, né? O ícone do computador. Se eu não quiser mostrar, desmarco e aí ele some. Atalhos nos cantos, né? Caso você queira, né? Você pode estar fazendo configuração de atalho nos cantos, né? Contas online, ou seja, você pode estar vinculando as suas contas online, seja da Google, talvez Microsoft, né? Caso você queira, e outras contas mais aí no seu Linux Mint. Abrir aqui, ó, contas online, ó. Como eu estava falando para você pode fazer pode configurar sua conta da Google, WebDev, Nextcloud, Microsoft, Exchange, alguma conta IMAP, CMTP, que é para e-mail, Kerberos, Microsoft 365. Você pode estar fazendo essas configurações aqui de conta. Questão de data e hora, né, que configuração de fuso horário, né, onde a sua localidade, né, no caso aqui está configurado para São Paulo, né, a opção de desklets, tem os applets, né, tem questão de espaço de trabalho, detalhes da sua conta, né. Essa questão aqui são mais aqui relacionadas a preferências aqui. Você pode colocar algumas extensões, né. No caso você tem a parte de gerenciamento, não tem nenhuma extensão, né. E você pode buscar as extensões aqui por downloads. Aí você pode colocar, por exemplo, tem extensão de painel transparente, Gtile, Cinnamon Maximus, Queime Minha Janela, né? Que é um efeito de fogo que aparece na tela. Wallpapers dinâmicos, cubo de área de trabalho, né? Marca d'água, Compiz, Windows Effects, né? Compiz é para deixar a janela trêmula, né? Janela meio gelatinosa, tem uns efeitos para deixar a janela flipper, janelas transparentes, sombras preferidas. Pode de repente estar colocando algum tema aí para estar deixando ele mais bonito, porque o Mint ele é bem simples, né? Então ele não tem tantas. Quando você pega ele puro assim, ele é mais simples, né? E por quê? Porque para ser mais cômodo para o usuário. Eu acho que é para ser mais cômodo para o usuário final, né? Você pode fazer algumas configurações, né? De tipo de tema escuro, mudar a cor principal do sistema, como eu mudei. Mas aí, caso você queira mais alguma coisa aqui, você pode vir aqui nessa parte de extensões. Já esses idiomas, né? São todas essas aqui a parte de configuração do seu Linux Mint, né?
hardware, né, que é questão aí de Bluetooth, cores, né, que eu não uso, discos, né, que seria para, como tínhamos falado assim, a parte de criação de discos, formatação, criação de discos de inicialização, que dá para criar, né, a parte de gerenciamento de energia quando você tem no notebook. Aqui no caso, que é uma máquina virtual, ele não vai ter muito efeito. Impressoras, informações dos sistemas, mesa digitalizadora, né, que é o scanner, né, parte de monitor, mouse, touchpad, rede, som, teclado, né, tem todas essa parte aqui de configuração. Parte de administração, firewall, gerenciamento de drivers, janelas de início de sessão, como você pode também estar configurando seus usuários e grupos, e também a parte de fontes aplicativos. Essas aqui são as ferramentas de administração do Linux Mint. Como eu falei aqui, você pode estar escolhendo aqui em todos os aplicativos, né? Mas no caso aqui eu vou vir aqui no gerenciador de aplicativos, né? Que é uma outra ferramenta bastante interessante. Demorou para abrir porque ele fez cache, porque foi a primeira vez que eu estava abrindo aqui o centro de gerenciador de aplicativos. Aqui ele mostra aqui alguns aplicativos que tem para o Linux Mint, como o Google Earth, Audacity, que é um editor de áudios muito, muito poderoso, eu acho ele bom. Sublime Text, né, para você fazer edição de código. O Blender, que dispensa comentários, né. VLC, né. E aqui ele vai mostrando aqui embaixo alguns destaques, né, como o Inkscape, o próprio VLC, o Discord, o Telegram, Dropbox, o Google Earth, né, tem o FileZilla, o Spotify, né, que é para ouvir música, e aqui alguns aqui que é a fonte, aqui é o FlatHub, que no caso eles são aplicativos que são em formato Flatpak. E aqui embaixo você pode ver por categorias, ó, caso você queira algum aplicativo de uma categoria específica, né, acessórios, parte de ciências, educação, desenvolvimento, né, como eu falei, o Linux é um excelente sistema operacional para quem quer entrar nessa área de desenvolvimento, escritório, né, ferramentas de sistemas, jogos, né, que eu vou clicar aqui para olharem, né. E aqui as opções de jogos, né, que tem para o Linux, né. Né, e aqui ele vai mostrar que todos aqui que tem, né, Xmoto, Play on Linux, Healy, né, Play on Linux, apesar de que o Play on Linux ele tá meio que defasado, né, DOSBox, né, entre outros aqui, OpenTycoon, né, caso você queira algum aplicativo que você já sabe o nome, né, você pode estar pesquisando aqui, ó, né, vamos supor que eu queira instalar o Steam. Ele vai estar buscando aqui os repositórios. E aqui tem aqui, ó, Steam, né, que é o Delivery Devices, né? Tem parte de Steam Libres, ProtonQT, ProtonTrix, né? Tem várias aqui configurações aqui referente ao Steam e também o próprio Steam aqui. Clicando aqui, né? Aí ele mostra aqui os detalhes do seu aplicativo aqui. Com todas as análises, mostra alguns screenshots caso seja necessário, né? E por que eu mostrei Steam? Porque é a única biblioteca de jogos, né, que tem vários games que é nativa do Linux. As outras ali, caso você queira jogar algum jogo da Epic Games ou da GOG, né, você tem que usar outros aplicativos para estar conseguindo utilizar. Já a Steam, ela é nativa do Linux já faz um bom tempo, né? E assim, instalação de programa, clica para instalar e vai, né? Não tem segredo nenhum, né? Você pode também ter aqui a categoria de todas as aplicações, né? Que aí ele vai exibir todas as aplicações que tem no Linux Mint. Aqui em cima aqui você tem a parte de configurações aqui, como sobre a loja o gerenciador de aplicativos, preferências, fontes de programas, atualizar lista de pacotes, né? Caso você precise estar fazendo atualização. E assim, é uma coisa bem simples de você estar fazendo a instalação aqui no Linux Mint. Não tem segredo nenhum. Gerenciador de aplicativos, escolhe o aplicativo que você quer instalar,
vamos supor aqui que eu queira estar instalando o VLC. Ele vem na opção aqui, pacote do sistema. Não está instalado, clicou em instalar. Aí você tem a opção aqui para estar instalando ou então para estar atualizando, né? Eu vou dar até uma olhada aqui para ver se de repente já tem o VLC. Não tem, né? Então vou estar aqui clicando aqui em instalar mesmo. Vou estar clicando aqui em continuar. Ele pede para você colocar a senha por uma questão de segurança, né? A senha que é configurada na hora que você faz a instalação. E aí beleza, já começa a fazer a instalação, né? Não tem segredo nenhum, né? É muito simples de você estar fazendo a instalação de um aplicativo no Linux Mint através do gerenciador de aplicativos, né? Você pode também estar fazendo de repente algumas configurações aqui na configurações de painel, né? Mas não vou entrar muito em detalhes aqui. Aqui as configurações de painel, caso você queira opção aqui para auto-ocultar o painel, né? Personalizar aqui a altura do painel, né? Você pode deixar ele menor, né? Ou maior, no que você viu que eu deixei ele menorzinho, né? Eu posso deixar, por exemplo, aqui, configurar aqui as zonas, né, da aparência do painel na zona esquerda, na zona central ou na zona direita, né? Opções aqui para, por exemplo, adicionar o painel, modo de edição do painel, né? Mas eu vou deixar aqui do jeito que está aqui, não vou aqui, por exemplo, entrar em muitos detalhes aqui de configuração. Mostrei aqui só para diminuir, porque o intuito aqui é mostrar aqui como que é o Linux Mint, né? Que é a distribuição Linux, que é a entrada, né? Para quem que geralmente quer começar no Linux, eu sempre sugiro que vá pelo Linux Mint, porque é uma distro extremamente simples e fácil de estar utilizando. E é só isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, deixem a opinião de vocês sobre o assunto, que é muito importante. Caso vocês queiram como que eu mostro, como que eu faço a instalação do Linux Mint numa máquina virtual, né? Me peçam que eu posso estar mostrando para vocês. Que acho que é bem interessante nesse ponto, né? Para quem quiser testar, por exemplo, numa VM, numa Oracle VirtualBox, né? Como que faz a instalação de um sistema operacional numa máquina virtual. Então vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado a todos. Até a próxima e falou e até mais.